Olá a todos. Pessoal, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre essa guerra que está tendo no Irã, né? E alguns desdobramentos dela, para a gente entender algumas coisas interessantes aqui, não só sobre o Irã, mas sobre nós mesmos, né? Sobre o Ocidente, sobre o Brasil, principalmente, sobre os países que são influenciados por narcoterrorismo na América do Sul e essas coisas todas. Então vamos entender um pouco aqui. Primeiro, muitas pessoas aí ficaram bastante chateadas com esse ataque que aconteceu dos Estados Unidos ao Irã, certo? E, e aconteceu o ataque. Basicamente, os Estados Unidos destruiu a marinha iraniana inteirinha em uma semana. Em uma semana. Tem vários vídeos, o pessoal mostrando dos submarinos americanos, pá, lançando torpedo nos navios iranianos e o navio afunda, assim, ó, pau! Afunda como se fosse uma pedra, né? Então, sim, a marinha iraniana foi destruída, a força aérea iraniana foi destruída, certo? E a gente ainda vai ver que o Irã ainda falou: não, a gente não terminou essa guerra, terminou. Os Estados Unidos não tem mais alvo militar. Ao contrário do Irã, que ataca alvo civil, que é uma covardia, certo? Você vai lá matar pessoas que não têm um revólver para se defender, não tem uma arma para se defender. Os Estados Unidos atacam alvos militares, certo? E acabou os alvos militares. Não tem mais o que atingir. Os caras não têm mais avião, os caras não têm mais nada, né, meu? Então, sim, parece que essa guerra que começou já está acabando aí rapidão, certo? Foi feita aí de um jeito bastante intenso por Israel e pelos Estados Unidos, e foi uma guerra que gerou um número de mortes civil muito pequeno, certo? E parece que foi uma coisa muito bem feita. Então, o petróleo subiu rapidamente, depois já desceu rapidamente também. As coisas estão meio que sob controle, parece uma coisa bem interessante. Foi feito aí um trabalho muito grande e rápido, né? Mas o que acontece? A gente vê o pessoal muito revoltado. Poxa vida, até um certo presidente na América do Sul falou assim: não, não, os caras podem atacar quem eles quiserem. Sim, se eles têm uma força militar grande, e se os homens do país são corajosos, ao contrário de muitos outros países, que o próprio governo ensinou a população a ser covarde, sim, os caras podem fazer o que eles quiserem. Por que não, certo? Então, vamos entender algumas coisas aqui. Primeira coisa, todo mundo ficou muito estarrecido quando aconteceu lá o ataque do grupo terrorista Hamas em Israel, e depois Israel respondeu de uma forma muito severa e matou 90 mil civis. O pessoal do Hamas diz, nós não sabemos quanto que foi, se foi 70, se foi 60, mas 90 mil civis, certo? Durante 2 anos. 2 anos, imagina só a quantidade de gente que morreu em 2 anos, certo? 2 anos para fazer isso. Ok. Aí o que acontece? Vamos lá. Aqui tem uma matéria da CNN falando que o presidente dos Estados Unidos, Trump, disse que o Irã matou 32 mil manifestantes em protestos contra o regime. Então, assim, em 2 semanas, certo? Segundo o Donald Trump, a gente vai ver que é mais do que 32 mil pessoas. Em 2 semaninhas, certo? O governo do Irã matou 32 mil pessoas, certo? Não foi em 2 anos que nem aconteceu a guerra com Israel, que o grupo terrorista estava se infiltrando em tudo quanto é lugar. Não. Em 2 semanas, ele matou o Irã, matou um monte de gente sem arma, que não eram militares, que era do próprio povo que estava reclamando. Quer dizer, e aí a mídia brasileira falou o quê? Vocês viram a mídia brasileira todos os dias falando: olha, o Irã está fazendo isso ou aquilo? Não. E quando o pessoal descobriu isso, basicamente, a mídia ficou martelando nisso? Não. Eles colocam uma matéria só para dizer que colocou. Não, a gente não escondeu nada. Não escondeu nada. Só que quando era, por exemplo, a época do Covid, os caras ficavam de 30 em 30 minutos falando assim: morreu mais um, morreu mais um, morreu mais um, tá morrendo todo mundo. Não é assim que eles fazem? Quando era o negócio do Israel atacando a Palestina, como é que era? Cada 30 minutos, olha só o que aconteceu, olha mais um prédio atingido, olha mais não sei o que, olha mais isso. Cada 30 minutos os caras tá lá enchendo o saco, pá, 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 pá. Quando chega o Irã, em 2 semanas faz uma carnificina que mata mais de 30 mil pessoas, foi ruim, hein? Os caras pegaram pesado, hein? Mas olha só, aí vão vir algumas pessoas e vão falar o seguinte: não, tem um ativista aí que em janeiro, quando não estava contabilizado todo mundo,
diz que eram só 6 mil pessoas. Isso aqui tá no G1. Mas em seguida, se você for ver aqui, ó, isso aqui é da CNN. O pessoal descobriu que não. É quase 50 mil pessoas e tem ativistas falando em 100 mil pessoas em 2 semanas. Em 2 semanas, certo? Lembra, de novo, presta atenção. Quando Israel atacou a Palestina por causa de um grupo terrorista que lançou mais de 1000 bombas contra Israel e ficou lá, ó, sequestrando pessoas e os cambal, quando Israel foi lá e retalhou e morreu lá 90 mil pessoas, foi 2 anos. Aqui os caras estão falando que morreu basicamente a mesma ordem de grandeza em 2 semanas. Detalhe, os caras não estavam indo contra terrorista, estavam indo contra a própria população, certo? Então lembra uma coisa aqui. Os Estados Unidos, ele está pegando a tropa, a parte militar dele, e atacando um regime que mata a própria população e faz terror contra todos os vizinhos. Os Estados Unidos começou a atacar o Irã e junto com Israel, uma semana atrás, 2 semanas atrás, sabe o que aconteceu? Ele atacou o Bahrein, ele atacou Dubai, ele atacou a Arábia Saudita, o Irã. O Irã atacou todos os vizinhos. Falou assim, não, os vizinhos são amigos de Israel, vamos mandar bronca. Eles foram lá, atacou os vizinhos. Sabe o que eles atacaram? Eles atacaram alvo militar? Não. Eles atingiram um hotel de luxo. Para quê? Para mostrar para os turistas, ó, não venham para cá para ferrar com esses países. Agora, vamos lá, de novo. A mídia vai falar alguma coisa? A mídia fala, realmente, eles atacaram um hotel. Espera um pouquinho. Os Estados Unidos atacou o hotel no Irã? Os Estados Unidos atacou líderes do negócio, que, tipo assim, controlavam o exército e companhia, e atacou alvos militares. Militar atacando militar. Não tem nada a ver com civil. Agora, o Irã foi lá e jogou bomba onde? Na cabeça do civil sem arma nos hotéis. Esse é o nível desse regime horroroso que está no Irã. O Irã, ele tem uma cultura legal? Ele tem uma cultura interessante, sim. O problema é, você não pode forçar uma cultura nas pessoas. Você não pode forçar, certo? É uma falta de inteligência tentar forçar a cultura. E eles não estão fazendo essa guerra por causa da cultura que eles têm, para preservar a cultura que eles têm. Eles estão fazendo essa guerra pelo mesmo motivo que os países comandados ou auxiliados por narcotráfico na América do Sul fazem. É simplesmente por poder. Por poder. Todo mundo viu aí o que aconteceu. Né? Um dos filhos do líder supremo religioso e tudo mais tinha um monte de casa no Ocidente. O cara foi lá, começou a comprar um monte de casa no Ocidente. Quer dizer, de onde vem esse dinheiro? De onde vem esse dinheiro? Adivinha? Por que o pessoal quer manter o poder? Para manter a cultura? Não. É para manter o poder. O poder de oprimir quem quiser. A partir do momento que você está matando pessoas que estão reclamando, tipo assim, acabou a justificativa de qualquer coisa. Ninguém pode matar uma pessoa só porque ela está reclamando, pô. Quer dizer, não só isso. E se a pessoa falar contra você? Você é uma pessoa pública, alguém vai lá e te ofende. Ok, se a pessoa não tipo assim, não te fez uma falsa acusação, ou etc. Então não tem problema, a pessoa pode te ofender, a pessoa pode não gostar de você. Eu também não gosto de muita gente, qual que é o problema? Mas não, os caras matam civis. Civis. O Hamas, lá em Israel, quando aconteceu aquela guerra que a mídia inteira ficou super revoltada. Ficou revoltada de um monte de militar do Hamas atacando apenas civil de Israel. O cara tá lá fazendo churrasco dele ou qualquer coisa, tá sem arma nenhuma, os caras vão lá, pá, sequestra a mulher do cara, mata o filho do cara. Não é militar, é civil. Os caras estão lá pegando civil. Isso é errado. A partir do momento que um grupo militar ou paramilitar ataca civis, aquele grupo é um grupo terrorista, por definição. Terrorismo é quando o cara vai lá e fica gerando terror na mente das pessoas, fica gerando medo. Terrorista. Terrorista é o cara que faz isso, gera medo na cabeça das pessoas, certo? Quer dizer, será que eu vou querer ir para Dubai sabendo que na frente de Dubai tem o Irã jogando um míssil eventualmente em Dubai? Não sei se eu tenho muito interesse não é verdade? Então quer dizer, o Irã, o Hamas, certo? São grupos terroristas. Nos estados, nos narco-estados que tem na América do Sul, em vários países da América do Sul, nós sabemos que os caras apoiam bandido.
Você sabe, eu sei, todo mundo sabe. Os caras vão lá, o cara vai lá, mata um pai de família, mata não sei o que, etc e tal, aí depois vai lá pra uma não sei o que de custódia, e os caras vão lá e liberam. O policial já cansou de fazer vídeo, falou assim, o que adianta, a gente prende o juiz e solta. Você não tá sabendo disso? Você nunca ouviu falar? Todo mundo sabe o que acontece. É quando, por interesses de grupos de narcotráfico, tem uma influência muito grande no país, certo? E na América do Sul tem muitos. Agora, eu te pergunto aqui, nesses estados, narco-estados que também tem na América do Sul, certo? Que também faz terror contra a população, os bandidões, eles estão atacando a polícia, estão atacando os militares, ou muitas vezes estão queimando ônibus de civis cheio de gente dentro, estão colocando a pessoa que está morando numa comunidade, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo, uma cidade aí qualquer, vai, está morando numa comunidade e de repente não sabe se a criança vai passar a noite viva porque pode ter uma bala perdida, ou vai para a escola não sabe se volta vivo, tá fazendo o quê? Terror, certo? Tá fazendo terror. O que é isso? Quer dizer, vários países que eram muito bons no passado, muito bons, excelentes para morar, certo? Por causa de infiltração, nós sabemos disso, tudo isso é uma matéria, todo mundo viu aí, uma matéria dizendo que alguns grupos de narcotraficantes, certo? Estavam pagando na América do Sul, não vou falar o país, mas é um dos maiores, estava pagando para formar advogado para esses advogados virarem juiz, estavam financiando isso. O Estado olha e fala, fazer o quê? Os caras estão na regra do jogo. Como assim está na regra do jogo? Pessoal, desculpa. Eu acho que o trabalho de todo mundo tem que estar sob supervisão, certo? Por exemplo, um engenheiro faz uma ponte, a ponte cai. Você vai deixar ele fazer outra ponte? Não, para isso que a gente tem o CREA, certo? Um médico chega lá, cada 100 pessoas que o cara atende no hospital, 99 morrem. Você vai deixar o cara continuar atendendo? Não. Beleza. Você vai lá. Quem avalia o trabalho, desculpa falar, não tenho nenhum problema com isso, mas eu preciso fazer esse pequeno comentário. Tipo assim, alguém precisa avaliar os julgamentos desses caras que são libertos e de repente sai e mata outra pessoa. Por exemplo, nos Estados Unidos mesmo aconteceu. O juiz liberou um cara 17 vezes. 17 vezes. O cara foi preso, aí passou não sei quantos meses, foi preso de novo, aí passa alguns meses, vai preso de novo, é liberto. Aí chegou lá na 17ª vez, tinha uma refugiada ucraniana num trem, o cara pegou uma faca e pá, meteu no pescoço dela porque ela era loira. E aí morreu a mulher. Quer dizer, o cara foi lá, fez um julgamento, e o julgamento liberou uma pessoa dizendo, não, a sociedade vai se dar bem com essa pessoa. Aí essa pessoa que ele falou que vai se dar bem, sai e mata outra pessoa em alguns meses, quer dizer, e aí, o que você faz? Sim, você prende o cara que fez isso, ok, e o cara que fez 17 julgamentos errados, você faz o quê? Faz nada? Tipo assim, caiu a ponte, deixa o engenheiro fazer outras 20 pontes, aí caiu outra, vamos fazer mais uma, outra, caiu outra, Por isso que eu penso assim, as melhores profissões, as mais justas, honestas, são as profissões de exatas. Por quê? Porque o cara faz uma conta e ele diz, faça desse jeito. Se der errado, nunca mais ele constrói porra nenhuma. Nunca mais, certo? Vocês viram no Rio de Janeiro, por exemplo, o cara que construiu, parece que um prédio no Rio de Janeiro, o prédio desmoronou, o cara nunca mais construiu nada, certo? Agora, você vê, até medicina também é problemático. Por exemplo, você vê lá, o cara, muitas pessoas morrem, e tipo assim, ok, faz parte da profissão, ok. Mas dá até para entender. Mas outras coisas de humanas, por exemplo, que estão fazendo julgamento contra pessoas e tudo mais, e libera bandido de um lado pro outro, e a gente sabe, a mídia sabe, que eventualmente tem grupos de interesse maus pra caramba, colocando pessoas infiltradas em tudo quanto é lugar. Acho que as pessoas têm que pensar. Por quê? Porque em um momento, certo? Tá tudo bem. E depois de uma massa crítica, um lugar que é legal pra caramba pode virar um narco-estado. Controlado por itens do mal aí que vão gerar o quê? Um estado que oprime o civil e beleza. Não é isso?
Quantas vezes vocês já viram aí pessoas civis sendo oprimidas pelo Estado? Aí o Estado vai lá e começa assim, ai, tão preocupado, é quem tem um Estado muito maior, com, né, querendo acabar com esses problemas. Pois é, mas a população, por exemplo, do Irã está celebrando. Tá aqui, não dá para ver a foto aqui, é a população do Irã aí queimando a foto do cara que morreu. Quer dizer, a população não ficou assim, ai, coitado. Não ficou. Por quê? De novo, você pode ter uma boa cultura, não tem problema nenhum com isso, eu acho legal, só que você não pode obrigar ninguém, certo? Se o Criador dos céus e da terra te deu livre-arbítrio, quem é você para tirar o livre-arbítrio da outra pessoa, pô? Certo? Mas é isso. Deixa eu ver, tem mais duas matérias aqui. Sim, ó. Necrotérios lotados. É porque alguém vai falar, não aconteceu nada lá no Irã, não. As pessoas nem morreu tudo isso de gente, não. 50 mil pessoas. Gente, tem pessoas falando de 100 mil pessoas mortas porque decidiram fazer um protesto. Tipo assim, puxa, é isso aí, pessoal. É isso aí. E vai dizer que os caras são bonzinhos? São bonzinhos, caramba, certo? Agora, aqui, ó, BBC. Trump sinaliza que guerra está próxima de acabar. Sim, está próxima de acabar. Mas o Irã diz que Teherã determinará o fim, o que aconteceu na guerra até agora. Então vamos lá. O Irã diz que determinará o fim. O Irã, ele quer continuar atacando o alvo civil. É só isso. É só isso. Ele não vai. Mas o Donald Trump já falou: se os caras resolverem girar encrenca, vai ter mais problema. Os barquinhos dele já foram pro saco. A grande frota dos caras, tipo assim, bal. Por quê? Porque, não sei se vocês entendem, mas os Estados Unidos ele tem uma série de navios nucleares. O que significa isso? Não significa que ele joga bomba nuclear, nada disso. Significa que esses submarinos, eles podem ficar semanas embaixo da água sem precisar abastecer. O submarino não precisa subir e colocar gasolina lá dentro, certo? Porque ele pode ficar semanas, pode ficar meses, pode ficar anos embaixo d'água, certo? Então, ou seja, ninguém sabe onde está. E é difícil encontrar esses submarinos. Então, bom, basicamente os caras fundaram tudo. Fundaram tudo tranquilamente. Não precisou mandar um avião para eventualmente o avião abatido. Não, os caras foram por baixo. Acabaram com todos os navios dos caras. Os navios de guerra, né? Tanto que eles tentaram mandar alguns para a Índia, né? O Irã resolveu fugir com os navios. Tipo assim, parece que caiu ali, ó. Um afundou, outro afundou. Teve um dia que os caras fundaram 90 navios. 90 navios. Pesado pra caramba, né? Aí o Irã agora não tem mais alvo militar para os Estados Unidos atacar. Já acabou, basicamente, né? E Teherã diz assim, não, vamos continuar. Tipo assim, são loucos nesse nível. Agora, eles querem o quê? Eles querem que os Estados Unidos acertem alvos civis, que nem eles fazem, para depois falar, olha só o que os Estados Unidos fez, acertou alvo civil. Eles odeiam a população deles. Essa é a verdade. Pega o país onde você mora, não sei onde você mora. Eu consigo imaginar pelo número de pessoas no canal. Pega o país que você mora. Não parece que às vezes o político odeia a população? Não parece? Pensa comigo. Os caras dizem que gosta tal, mas no final das contas, como é que anda a segurança pública no lugar? Pensa no país que você mora, se a segurança pública tá boa. Complicado, né? É isso, os caras odeiam a população. Eles querem usar a população como escudo, basicamente. É como se fosse assim, a maioria dos países, a grande maioria, é como se fosse um bando de gangster, ok? Um bando de gangster. E esse grupo de gangster, que é o mais violento, mais mau, mais mentiroso, tomou conta de uma nação, de várias nações, né? E esse grupo de gangster, eles só querem saber do bolso deles. Só isso, e poder. Eles amam poder. Poder mais do que dinheiro, eles amam poder. É isso. Aí que dá pra fazer. A população tá muitas vezes sequestrada. Os caras vão lá, aumenta imposto lá louca, faz o que quiser, etc tal. E a contrapartida? Cadê a melhora nos hospitais? Cadê a melhora nas estradas? Cadê? Cadê o resultado? Os caras vão lá, tem recorde atrás de recorde de imposto, e aí? Cadê o resultado? Eu tô nem aí, meu. Então é isso, né? E aí vem várias questões. Outro dia eu vi um cara de esquerda, o cara falando assim, não, porque os Estados Unidos está falando isso porque perdeu, porque onde a civil saiu, o Irã continua lá, não trocou o regime, etc. tal. Olha, pessoal, primeira coisa, militares,
obrigatoriamente deve atingir alvos militares. Fim de papo, certo? Acabou o alvo militar. O povo teve um espaço aí para agir. Os Estados Unidos não pode fazer tudo. O povo teve um espaço para agir. Ou seja, a cabeça do regime foi cortada junto com várias outras cabeças do regime. Foi cortada. O povo, ele tem um espaço para agir. Se o povo não age, o outro país não pode fazer nada. Vai ver, o povo gosta do regime. Aí, beleza. Agora, o que não pode é esse regime falar, por exemplo, certo? Que vai varrer Israel do mapa. Esse tipo de coisa que eles falam, vai. Os caras se juntaram, pessoal, antes dessa guerra. Os senadores, deputados, sei lá o que era do Irã, se juntaram vestidos de militares, certo? Isso não saiu na mídia do Brasil, né? Procura aí. Se juntaram vestidos de militares, se juntaram no parlamento deles lá, falando morte a papapá. Falando, tipo assim, instigando o outro lado a ir pra guerra. Aí chegou o outro lado, ouviu isso e falou assim: ah, vocês estão convidando? Vocês estão convidando? Beleza. Manda 2 porta-aviões, manda não sei quantos submarinos para não sei o quê. Israel vai mandar 200 jatos, mais não sei o quê, e vamos ver o que acontece. E é isso. É isso. Basicamente é isso. Agora vamos ver se eles vão fazer de novo. Vamos ver se eles vão se juntar de novo. Uhum. Vai lá se juntar. Fala de novo. O Maduro tem uma fala dele que ele foi lá, fez um negócio de pulso assim, falou assim: quero ver os Estados Unidos virem aqui pegar. Aí os Estados Unidos foi lá e fez o quê? Pegou o cara. Aí ele convidou. Tipo, eles ainda não pode reclamar, né? Ele falou assim: quero ver. Ele viu. Ele não queria ver? Viu. É por isso que pessoas ou países que têm força armada menor, composta por pessoas que não têm o mesmo nível de braveza, não devem falar nada. Nada. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Pô, já tenho 21 minutos falando. Vamos lá, pegar, por exemplo, aqui o exemplo do... Deixa eu ver, a Suíça. Suíça é a parte lá, como é que se fala? Alistamento militar é semi-obrigatório. Ou você se alista, e aí você vai receber, inclusive, uma arma para ficar na sua casa, porque você vai fazer parte do exército, que é quase todo mundo. Ou se você não quer, etc., você vai pagar 3% de imposto a mais por ano durante 10 anos. Eu acho que é isso, tá? Esse te dá uma chance de você não querer ir, tá? Mas a maioria dos países não dão essa chance, né? Inclusive, a única pena de morte que tem no Estado brasileiro é para pessoas que desistirem de irem para uma guerra pelo exército. Uhum. Mas é porque eles sabem que, tipo assim, a população não é preparada para isso. A população brasileira é preparada para gastar bala do time oposto, só isso, tá? Porque veja bem, o americano, ele tá vendo o pai usar arma desde que nasceu no berço, certo? Os caras vão caçar, leva a criança para caçar, etc, tal. O suíço, o pai tem até com a arma na estante lá, esperando qualquer ameaça para usar a arma, etc, tal. Vai no clube de tiro e tudo mais. O brasileiro, pessoal, olha uma arma e faz assim: oh, boy, deve ser um bandido. É verdade ou não é? Na maioria dos países aonde o exército é valente, tipo assim, a arma é uma coisa natural. No Brasil, a gente olha uma arma, eu tô falando por experiência própria, pessoal, quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez e um cara me convidou para ir atirar, ele abriu o porta-luva e tava com a arma lá, entendeu? Tipo assim, o cara andava com a arma, todo mundo anda com arma. Aí eu olhei e falei: como assim arma, né? O cara falou: ué, você vai ali no Walmart comprar uma arma, pô. Vai no mercado e compra uma arma. É uma coisa natural. Demora um pouco de tempo pra você, sabe, entender que é natural. Meus filhos acham que é natural. Eu vivia andando armado de um lado pro outro. Quer dizer, né, não tinha grandes problemas. Ia dar uns tiros e tudo mais. Não tinha grandes problemas. Bom, mas não importa. O ponto a pessoa já está acostumada. Quando você pega uma população que o governo, junto com a mídia, instiga a população a ser covarde, aí é complicadinho, certo? É complicadinho. A mídia diz assim: não reaja. Se o cara te bater, não reaja. Se o cara fizer isso, não reaja. Não reaja. Imagina alguém falar isso para um americano. É óbvio para um americano, tipo assim, se o cara tiver já com uma arma apontada para você, você não vai pegar a sua arma não sei aonde, né? É óbvio. Mas, tipo assim, se ouvir um barulho na sua casa, não existe isso nos Estados Unidos, assim, não reaja. Ouviu a porta sendo aberta, arrombada de noite, o cara ouviu um barulho. A primeira coisa que o cara vai fazer é pegar a arma dele, entendeu? Vai se posicionar numa posição estratégica
E tipo assim, meu, entrou na casa do cara, o cara vai se divertir, os caras se divertem mesmo, entendeu? Os caras são bons no negócio. Tipo assim. Pessoal, aos governantes dos países que ensinaram a população a ser mais covarde, certo? E a culpa não é da população, a culpa é dos governantes. Outro dia eu vi, só mais um minuto aqui, pô, 25 minutos de vídeo, eu acho que vou ter que parar, vou parar por aqui, vai, senão eu vou falar demais também. Chega, chega. Mas é isso, pessoal. Ó, de novo, vou estar colocando o vídeo aqui 3 vezes por semana, talvez 2, vou tentar 3, tá bom? Porque eu tô fazendo várias coisas aqui, eu tô terminando um curso, inclusive tô lendo esse livro aqui, meu, muito interessante. Tem um outro livro muito interessante que eu tô lendo, né? Mas esse livro aqui é muito interessante, né? Os Segredos do Olho Maldito Exposto, né? E isso aqui é para os cursos, são 5 cursos que eu estou fazendo sobre olho gordo, né? O primeiro curso saiu em fevereiro, né? Para quem está inscrito lá na área de membros, não perca. Já sai em fevereiro, quem quiser comprar o curso individual, vai lá, compra, acho que custa $200. Tá? Mas o individual está aberto, tá? Quem quiser comprar individualmente pode comprar. Mas agora no mês de abril eu vou estar abrindo a área de membros de novo, né? Eu tenho muita coisa aqui, né? Tipo, muitos detalhes aqui de amuletos e tal. Não estou dizendo que eu acredito nos amuletos em si, pessoal. Não é só isso. Se você for ver aqui, poxa, tem coisas que é complicado, mas olha, pessoal, eu tô entrando num nível assim de profundidade nesse assunto aqui, é tão interessante, porque assim, quando você olha, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, tá? Você olha assim, muitas pessoas reclamam do Talmud. Eu também, eu não concordo que o Talmud é uma coisa que vem desde Moisés, tá? Ponto. A minha reclamação com o Talmud é essa, não é uma coisa assim, não é exatamente a Torá oral, certo? Eu vejo o Talmud como um livro de julgamentos, principalmente. Sabe, por exemplo, tem coisas que não fazem muito sentido. Porque, primeira coisa, porque o Talmud às vezes tem vários rabinos com opiniões diferentes. Então não tem como ser uma Torá oral que veio desde Moisés, todo o Talmud, porque se você tem 3 opiniões diferentes, quer dizer, não existia 3 opiniões na época. Então era só uma versão. Não existe 3 opiniões. Então tem isso, tá? Mas ele é um compêndio de informações ao longo do tempo, isso é interessante. Então é como se fosse assim, vamos supor, um livro do STF, tá? Brasil. Um manual de julgamentos, tá? Hoje em dia o STF tá com algum probleminha aí, mas imagina, é um tribunal muito antigo, tem muita história. Então imagine assim, vamos supor, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que esteja escrito lá, por exemplo, assim, ó, um policial, por exemplo, vou dar um exemplo do dia a dia de vocês. Um policial foi lá e multou uma pessoa porque está andando, a rua é a 60 km por hora, certo? É o limite de velocidade. E um policial multou uma pessoa por estar andando a 62 km por hora. Aí, no outro dia, ele multa mais 3 pessoas. Uma andando a 65, uma andando a 67, outra andando a 63 km por hora. No outro dia ele multa mais 3 pessoas e assim vai, o cara multou 100 pessoas, certo? Em algum momento, quando o pessoal vai fazer supervisão, vê, pô, tudo bem, uma pequena faixa, né? Pô, de 60 para 61, para 62 é uma coisa. Mas quando vai ver, vamos supor, a população da cidade, 90% é branco e 10% é afrodescendente. E 100% dos caras que o policial multou é afrodescendente, não multou nenhuma pessoa branca. E os caras vão investigar e o cara é um cara da Ku Klux Klan, vamos supor, certo? Um cara racista. Beleza. Aí chega o tribunal e vai lá, olha o assunto e fala o seguinte, nós vamos cancelar todas as multas. Aí você fala assim, pô, mas cancelou uma multa que o cara tava 80 km por hora? Cancelou. Mas por quê? Porque o cara que fez o negócio tinha problema. Então todas as multas foram canceladas. Pronto. Aí você vai olhar, aí vem a pergunta. Pergunto para você. O juiz que vai lá e cancela todas as multas, ele está concordando das pessoas andarem acima da velocidade? Ou ele está concordando de que algo injusto aconteceu e por isso está sendo tudo cancelado? Então, quando você olha isso, depende de como você lê, você vai entender o seguinte, não, ele está achando que
andar 62 ou 65 km por hora está válido. Não, não é isso que o juiz está fazendo ali, no julgamento. Ele está dizendo que foi cancelado por um motivo. Então, o Talmud ele tem coisas que são difíceis de compreender. Não concordo com muitas delas, ok? Para deixar claro aqui, mas ele é um livro histórico, no sentido de contar, não, no sentido de contar julgamentos que são feitos sobre balanças, medidas e outras tantas coisas. E lá dentro tem uma parte muito curiosa que fala sobre, sobre a questão aí da saliva do primogênito, né? Do poder que tem a saliva do primogênito. Por que eu acho isso curioso? Porque, primeiro, que é uma coisa que eu nunca imaginei que teria lá, né? Mas é uma coisa que, assim, quando a gente vê o Messias, Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Rosh HaMashiach, ele vai lá e usa o cuspe dele para curar um cego, usa o cuspe dele para pôr na boca de outra pessoa lá, para curar uma pessoa. Quer dizer, o que isso quer dizer exatamente? Então, eu estou me aprofundando nisso, isso ocupa tempo, pessoal. Isso ocupa tempo. E eu tenho muitas outras coisas para fazer o dia inteiro, ó. Eu corro o dia inteiro fazendo coisa. Então, e de noite agora eu ando dormindo mais, né? Antes eu não dormia, eu dormia 3 horas por dia, 4 horas por dia. Agora eu tô tomando melatonina, tá aqui, né? Então melatonina chega 10 da noite, eu tomo minha melatonina, de repente eu já começo a bocejar já, e depois durmo até outro dia tranquilo, né? Então não tô mais trabalhando de madrugada. Então fica mais difícil fazer vídeos. Mas vou estar por aqui sempre que eu conseguir, pessoal. 2 vezes ou 3 vezes por semana aqui no canal. Toda semana lá no Patreon, certo? Já tá com os vídeos gravados, então não tem perigo de eu, né, dar um chat sumiço. Todo mês eu coloco um vídeo, em geral no último dia do mês, na área de membros de curso, certo? Eu poderia colocar no meio do mês? Poderia. Eu só consigo colocar no último dia do mês. Eu corro nos últimos dias do mês para deixar tudo pronto, certo? Então é isso. Então aqui eu vou estar 3 vezes por semana. Quando eu conseguir colocar tudo em dia no Patreon, ou seja, tiver meses e mais meses e mais meses de vídeos agendados, aí eu consigo fazer vídeo aqui todo dia. Mas por enquanto eu preciso manter meu compromisso lá, retornar aí, colocar as coisas em dia com o pessoal do Patreon, né? É pouca gente? É pouca gente, é que tem muito mais gente, né? Mas, poxa, o pessoal que tá lá faz tempo, o pessoal, poxa, né? Sempre manda mensagem e tudo mais, e eu preciso honrar o pessoal da mesma forma que eles me honram, né? Mas é isso, pessoal. Vou finalizar por aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.